Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 12 em diante. Estamos recebendo a equipe aqui da pastora Ozeni, que Deus abençoe vocês, tá? Uma honra recebê-los. Lucas, capítulo 9, versículo 12 em diante. A você que está nos vendo aí pelo YouTube, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Uma alegria muito grande em tê-los aqui conosco. Não importa onde você esteja neste momento assistindo essa palavra, que ela venha adentrar o seu coração. E se você puder, compartilhe com outras pessoas, comente aí, curta aí, nos ajude aí, em nome de Jesus, e que Deus esteja com vocês. Diz assim a palavra de Deus: e no fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhes disseram: Senhor, mande as multidões aos povoados e aos campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar que é isolado. Jesus, porém, lhe disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Responderam: ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 10.000 homens. Jesus respondeu a eles: digam a eles que se sentem em grupo de 50. Os discípulos seguiram a sua instrução e todos se assentaram. E Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para os céus e os abençoou. Então partiu os pedaços de pães e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Resultado de tudo isso: todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as suas sobras. Pai celestial e Deus amado, fale conosco e abençoe as nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Deus, ela esteja acima de todos nós. Que a Tua palavra, ela venha caminhar entre nós e que ela venha adentrar o coração de todos nós. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco. Que as Tuas mãos estejam sobre cada vida, sobre este lugar. Que haja prosperidade do Senhor. Que haja, ó Deus, multiplicação do Senhor sobre cada vida. Não importa o que cada um está vivendo. Deus, que haja um ambiente, ó Deus, que neste momento venha multiplicar, ó Deus, transbordar sobre cada um, ó Deus, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Podemos assentar. Só peço silêncio nesse momento. As crianças, deixe elas à vontade. Essa história, uma história muito bonita. Jesus estava meio afastado das cidades, perto meio que um deserto, e uma multidão o acompanhava. Mas era uma multidão muito grande, cerca de 5.000 homens. Mas a Bíblia não fala das mulheres e não fala das crianças. Então havia ali pelo menos mais de 10.000 pessoas tentando chegar perto de Jesus, tentando estar com Jesus, tentando ouvir uma palavra de Jesus que viesse ao coração deles e os abençoasse e operasse milagre na vida de cada um deles. No final da tarde, os discípulos, depois de um dia todo, os discípulos chamam Jesus para um canto. Eles tinham esse privilégio de poder ficar perto de Jesus.
Era um privilégio maravilhoso, eles poderem, a multidão ficava se apertando para chegar perto de Jesus. Eles tinham esse caminho aberto, e eles chegaram para perto de Jesus e disseram: Senhor, dispensa todos agora, porque a noite já está caindo, para que eles possam ir para suas casas ou buscar lugares próximos para descansar, e lugares também para que possam se alimentar, pois estão o dia inteiro aqui, estão com fome, sem comer. Este privilégio que eles tinham de chegar perto de Jesus e ao assentar à mesa com Jesus, poder falar com Jesus, eles esperavam tantas coisas de Jesus, menos a que Jesus disse a eles. O que está acontecendo com esse povo? Eles disseram: olha, estão com fome. Jesus disse: então dê de alimento a eles. Vai lá e vocês e alimente a esse povo. Eles ficaram olhando um para o outro sem entender. Se naquele tempo, diante de um deserto, no final da tarde, totalmente no lugar isolado, com mais de 10.000 pessoas, imagine toda essa dificuldade. Se ela é difícil hoje, imagine Jesus dizendo para você: alimente essa multidão. Talvez você teria que vender a sua casa, vender o seu carro, para poder alimentar mais de 10.000 pessoas. E quando Jesus disse aquilo, eles olharam um para o outro e eles começaram a fazer as contas. E eles perguntaram para Jesus: o Senhor quer que a gente compre pães para essa multidão? Eles não entenderam nada, porque Jesus, Ele não trabalha com multiplicação. Quando diz com a prosperidade de Deus, ela não trabalha com números, ela não trabalha com matemática. Mas mesmo assim eles começaram a fazer os seus cálculos, porque a matemática de Deus para te prosperar e prosperar qualquer um, ela não trabalha com números nem com matemática. A prosperidade de Deus não vem de números, a prosperidade de Deus vem com a presença dEle. E os discípulos ficaram apavorados, porque os números não batiam. Mas eles não entendiam que essa prosperidade vinha, era da presença do Senhor que estava com eles, que estava ali ao lado deles. Sabe quem prospera? É Deus. Sabe quem vai te prosperar? É Ele mesmo. Sabe quem que vai te mudar a situação e a história da sua vida? É Deus. Então não é você fazer conta, preparar, olhar, não. É Deus. É Deus quem vai abençoar, é Deus quem vai te prosperar. E eles começaram a fazer conta, quanto, só que eles olharam aquilo, quanto o que eles não tinham. Nós não temos alimentos, nós não temos dinheiro para alimentar todo este povo, todas essas pessoas. Eles não tinham. Só que, provisão de Deus, Jesus vai falar um negócio maravilhoso para eles. Não é quando você vai dizer: olha, Deus, eu não posso, porque você vai orar a Deus pedindo prosperidade. Deus, eu não tenho isso. Deus, eu não tenho aquilo. Deus, eu não tenho isso. O Senhor disse: não é isso. O que você tem? O que vocês têm? Deus vai trabalhar com aquilo que eles tinham, não com aquilo que eles não tinham. O desespero em apresentar ao Senhor o que não tem, se esconde aquilo que tem. O desespero de apresentar ao Senhor aquilo que não tem, se despreza aquilo que tem. E o Senhor vai agora e valoriza agora o que eles tinham, porque a prosperidade do Senhor não é quanto tem, mas o que você tem. Não é quanto, é o que você tem. E eles disseram, e eles responderam: olha, um menino trouxe e nos deu 5 pães e 2 peixinhos. Muitos diante de uma situação de mais de 10.000 pessoas, e a única coisa que se tem são 5 pães e 2 peixinhos.
Imagine que situação desesperadora. Imagine você como um pai, como mãe, ter uma festa ou ter a sua família para alimentar, e a única coisa que você tem dentro da sua casa para uma família, 5 pães e 2 peixinhos. Agora imagina se diante de uma multidão, a única coisa que se tem é 5 pães e 2 peixinhos. Nós começaríamos a dizer: Senhor, olha Senhor, todas essas mulheres que estão aqui, crianças que estão aqui com fome, pessoas doentes, pessoas ali que estão realmente precisando de um milagre. Senhor, são mais de 10 mil pessoas com fome, precisando de um milagre do Senhor. Pois é assim que nós oramos, pois é assim que nós falamos com Deus. Nós apresentamos a Deus o que falta, quais são os problemas diante do Senhor. Mas Jesus faz diferente. Jesus pega aquele cesto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Ele eleva aos céus. Ele não fala com Deus em nenhum momento sobre a fome daquele povo, sobre a necessidade daquele povo, sobre nenhum problema que estava acontecendo. Ele não fala daquele cesto e o que tinha naquele cesto. A única coisa que ele, naquele momento, onde qualquer um de nós diríamos: Senhor, olha essa fome, olha esta multidão que está faltando agora alimento para eles comerem. Porque nós temos uma mania de olhar para os céus e dizer para os céus o que está acontecendo na terra. Mas na verdade nós deveríamos olhar para a terra e dizer o que tem no céu para essa terra. Anunciar o que tem de Deus para essa terra. Não o que tem na terra para Deus, mas o que tem de Deus para a terra. E eles naquele momento, ele eleva aquele cesto e ele faz os céus não olhar para a fome, não olhar para a tristeza, não olhar para o desânimo, não olhar para o cansaço daquela multidão, mas ele faz os céus olhar para ele. Olhe para mim e eu te agradeço. E eu abençoo. Ele tira os olhos dos céus diante de toda dor, de toda fome, de tudo que havia naquela multidão, e Ele traz todos os olhos dos céus para o agradecimento daquilo que Ele possuía, daquilo que Ele tinha. Ei, Deus, não olhe para essa dor, não olhe para a fome deles, olha para quem ora a Ti e quem crê em Ti. Ele eleva, e os céus olham para Ele. Olha para esse Jesus que no meio de tanta fome agradece por aquilo que tem. Creia em você. Acredite sempre em você. Acredite sempre que Deus pode fazer algo para a sua vida, na sua casa, na sua família. Acredite sempre que Deus pode mudar a realidade da sua vida. Acredite sempre no milagre do Senhor. Porque se você não acreditar em você, eu quero dizer para você que nem Deus opera milagre em ambiente de incredulidade. Pastor, eu não acredito que eu possa mudar essa situação. Tudo bem, tem hora que nós não podemos mudar a situação, talvez aquilo que está diante de nós. Mas muitas vezes acreditar em você é acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Porque muitas vezes eu acredito que na minha vida eu não posso transformar, eu não posso fazer. Mas acreditar em mim como um homem de Deus é acreditar que mesmo eu não podendo, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E é nesse ambiente de crer, é nesse ambiente de fé que Deus opera. Não é em ambiente de falta, não é em ambiente de dor, não é em ambiente de angústia, não é ambiente de fé. Esse é um ambiente que opera milagres. Esse é um ambiente que traz Deus, a presença de Deus a nós. Então eu tenho que preparar esse ambiente. E esse ambiente, ele é preparado por mim, ele é preparado por nós.
E eu tenho que preparar esse ambiente e dizer para os céus que Ele não olhe as minhas dívidas, que Ele não olhe os meus problemas, as minhas contas, as minhas dificuldades. Que Ele não olhe para a minha casa e vê ali todos os seus problemas, talvez que estão dentro da minha casa. Mas eu tenho que ser capaz de dizer para os céus: olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para quem crê em Ti. Eu não estou apresentando ao Senhor conta, eu não estou apresentando ao Senhor dívida, eu não estou apresentando ao Senhor problema, eu não estou apresentando isso ou aquilo, eu estou me apresentando a Ti. Eu estou me apresentando ao Senhor uma oração de quem crê no Senhor. E é isso que os céus enxergam. E é assim que os céus prosperam. Os céus não prosperam na falta, no desemprego, na dívida, nas contas. Não. Os céus operam naquele que crê no Senhor, naquele que ergue os teus olhos e faz com que Deus olhe para ele, e olhando para ele, entra a seu favor, opere a seu favor, haja em seu favor. É assim que Jesus fez. Olhe para mim, olhe o que eu tenho, e eu te agradeço por aquilo que eu tenho, e eu abençoo aquilo que eu tenho. Sabe o que é prosperidade? É você não colocar limite no teu crescimento. Isso é prosperidade. É você entender que você pode ir além. É entender que você pode fazer mais. É você entender que você pode chegar em outros lugares. É você acreditar que mesmo com todas as limitações, você tem um Deus que pode te levar além de todas as suas limitações e limites. Um Deus que pode fazer, um Deus que quer fazer em todo momento na tua vida. Quem aqui crê que é salvo, diga amém. Quem aqui entregou sua vida a Jesus, diga glória a Deus. Quem crê que o Senhor te deu a salvação, diga aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Então quero dizer que o mesmo Deus que te entregou a salvação é o mesmo Deus que é capaz de te prosperar. O mesmo Deus que para te salvar enfrentou a morte, o inferno. Ele é capaz de colocar a mão sobre a tua vida e abençoar todo o teu ser, fazer com que nada falte na tua casa, não somente financeiramente. Prosperidade, como a pastora Daiane disse, é você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Você pertence ao Senhor, que você e a tua casa estão nas mãos do Senhor, que você, não importa as circunstâncias, tudo que está ao seu redor, o importante é que o Senhor está olhando para você e sabendo que você pertence a Ele em todos os momentos. Quanto a ser próspero financeiramente, você estará livre do controle do dinheiro na sua vida, quando você amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, você mostra para esse Deus que a Bíblia diz, Mamon, que Ele não tem controle na sua vida, que você ama o Senhor, e no amor ao Senhor você é fiel a Ele em suas finanças. Amor ao dinheiro, todo infiel ao Senhor ama mais o dinheiro do que ao Senhor, a ponto de não ser capaz de oferecer a sua fidelidade a Deus. Ele pega o cesto, abençoa. Lá estão os 12 discípulos com seus cestos. Ele pega aquele pão e a Bíblia diz que ele começa a partir e colocar nos cestos.
Talvez ele tenha feito algo, colocado os 5 pães, pedacinhos de pães, como na ceia, e 2 pedacinhos de peixe em cada cesto, em André, Felipe, Pedro, João, Tiago, e foi colocando um pedacinho em cada cesto. E os discípulos olhando para eles e para ele, ele diz: alimente-os. Os discípulos olhando um para o outro, cada um com um cesto, chegando para aquela multidão. Eles fizeram grupos de 50 assentados, tipo diáconos, chegando e davam um pão para um, peixinho, um pedacinho de pão para o outro, peixinho, já foram 2 pães, deu o 3º pão, o 3º pedacinho de peixe, para o outro deu o 4º pão, 4º pedacinho de peixe. E os discípulos olhando um para o outro, deu o 5º pedacinho de pão e o 5º peixe. Olharam um para o outro, porque eles sabiam que estava no cesto. Porque servir quando se tem é fácil. Mas aí, nesse momento onde eles tinham a conta daquilo que Jesus havia colocado dentro do cesto, mas na hora que esses pedacinhos de pães acabam, na hora que a matemática acaba, eles olham um para o outro e sabiam que não tinha mais pão e não tinha mais peixe, que o que Jesus havia colocado em cada um tinha acabado, e a multidão estava ali esperando. Filhos, crianças, mulheres estenderam as mãos, e agora pela fé eles colocam as mãos, e quando eles puxam, sai o pão. Eles colocam novamente a mão, continua saindo peixe, e eles olham para o outro, e mais felizes, mais rapidamente, vão entregando o pão, vão entregando o peixe, e quanto mais eles colocavam a mão, mais pão saíam, mais eles acreditavam, mais peixe vinha. É o momento que o Senhor começou a operar. Sabe, tem hora, é o momento que Deus vai começar a operar. É na hora da falta, é na hora da dificuldade. Então se você está passando por algum momento difícil na tua vida, calma, espera, agradeça, mantenha-se firme, não pare de servir. Porque tem hora que vem os problemas, eu paro de vir à igreja, eu paro de servir ao Senhor, eu paro com isso, eu paro com aquilo outro. Ei, não para de servir ao Senhor em nenhum momento da tua vida. O Senhor é contigo. Creia. Coloque-se de pé no seu lugar. Eles pegaram o cesto. Ao pegar o cesto, eles davam os pães. O cesto não crescia, mas os pães não paravam de se multiplicar. O cesto continuava sempre do mesmo tamanho, mas os peixes se multiplicavam dentro desse cesto. Sabe por quê? Porque os cestos permaneciam do mesmo tamanho, porque grande não era o cesto, grande era o milagre. Grande não era o cesto, mas aquilo que Deus estava fazendo nele. Grande não é você, é o Deus que opera na tua vida, é o Deus que vai operar na tua casa, é o Deus que está na tua família, é o Deus que está cuidando de você. Essa história na verdade, ela conta, ela nos mostra o que o homem pode fazer e o que Deus pode fazer. Essa história, ela nos mostra até onde o homem pode ir, e mostra também até onde Deus pode levá-lo. Essa história, ela nos mostra o que o homem pode entregar a Deus: 5 pães e 2 peixes. Mas essa história nos mostra o que Deus
pode dar ao homem, retribuir ao homem o que Deus pode multiplicar e entregar ao homem. Sabe essa história? Ela mostra quantos que um homem consegue sustentar, mas ela também mostra quantos que Deus pode sustentar e cuidar. Essa história, ela mostra que 5 pães e 2 peixinhos é o nosso limite, mas ela mostra que para Deus não há limite. Mas essa história também mostra que quando 5 pães e 2 peixinhos que estão em nossas mãos, nós colocamos nas mãos do Senhor, ela mostra o que vira, o que transforma. Isso é prosperidade de Deus, isso é as mãos de Deus. Porque essa história, ela mostra o que o homem pode fazer, mas mais maravilhosamente ela mostra o que o Senhor, o Deus da tua vida, pode fazer. Essa é a história. Coloque a mão no teu coração. Que o Senhor venha te prosperar, que Ele venha abençoar a tua vida.